Produção, já tá gravando? Ah, já tá gravando. Olá, meu querido aluno! Como que você está? Comenta aqui embaixo como você tá. Se tá tudo bem, se você tá tomando água, se tá se protegendo usando máscara, tá? Eu espero que estejam usando máscara. Hoje a gente vai falar sobre estequiometria. É um tema que dá medo um pouquinho, né? Quando você vê assim na prova do Enem, você não entende nada, o enunciado sempre é grande, tem informação ali que é desnecessária, você já começa a ficar com dor, já não entende mais nada, já começa a dar uma dor de barriga e já perde a prova. Mas hoje eu trouxe um método muito legal para a gente aprender estequiometria e eu espero que a gente aprenda de uma maneira muito fácil. Tá a fim de partir comigo para essa nova aventura? Vamos nessa! Bom, antes de entendermos como a gente vai aplicar a estequiometria nas reações, a gente tem que saber como que funcionam essas reações, o que está envolvido nisso tudo. Então, começando por uma reação química, né? A transformação química, né, ela é denominada ali uma reação química, né? E isso é descrito por uma equação. Essa é sempre, como a gente está habituado já a ver equação química em tudo quanto é lugar, né? A gente vê equação química sempre. Então, a gente tem a nossa equação química aqui, bem bonita, bem garoto. A gente tem os nossos reagentes, como vocês já sabem, substâncias ali que quando reagem entre si dão origem a uma substância maior, uma molécula, né? Que a gente pode ver nos produtos. Vocês já estão habituados, já são habituados com isso, né? Eu espero. Na conservação da massa, então, a gente sabe que as reações químicas vulgares, elas não há uma variação da massa total, né? Como já dizia o ditado, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os átomos não são perdidos nem criados ali, só se transformam. Bom, para começar a falar de estequiometria, a gente tem que saber que a gente vai usar muito no balanceamento das equações. A gente tem que igualar os coeficientes estequiométricos de cada lado, vocês já vão entender como isso acontece. Mas a gente tem que lembrar do balanceamento químico. E aqui a gente tem umas diquinhas para balancear. E eu tenho outra além dessas, né, que eu já coloquei. A gente tem também a dica do macho, né? Não é uma que eu gosto muito de usar, mas é uma regra que vale. O M, né, da palavra macho, o M vem dos metais. Primeiramente você tenta balancear os metais. Aí depois o A é alcalino terroso, né? Os metais alcalinos. Você vai lá balancear os metais alcalinos. Aí depois vem o carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa é a ordem de balanceamento para qualquer reação química, tá? Quando falarem assim, balanceie essa equação. Comece sempre por essa ordem para balancear os dois lados. Sem contar essas dicas que já tem aqui que vocês podem ler, tá? E aí eu vou fazer essa aqui que fica mais fácil de lembrar também. É uma palavra que eu não gosto muito, mas dá para usar, né? Bom, continuando então depois da regra que eu já acabei de explicar, a gente tem um exemplo de balanceamento para resolver, galera. Olha só. Olhando a primeira linha que não está balanceada, tá? A gente confere um de cada vez. O potássio, primeiro os metais, né? Potássio. No lado dos reagentes ele só tem um e nos produtos também só tem um. Tá tranquilo. O cloro também só tem um. Do outro lado também só tem um. Tá tranquilo também. O oxigênio tem três. E no outro lado dos produtos tem 2. Então tá errado isso aí, né? Tem que arrumar. Então a gente vai colocar o 3. E o 3 é o quê? O coeficiente estequiométrico, que indica a quantidade de átomos, a quantidade de mols que a gente tem ali. Colocando ali na frente do 3, fica 6 oxigênios de um lado e 3 do outro. Então a gente precisa colocar um 2 para arrumar dos dois lados da reação, né? 2 vezes 3, 6. Só que aí agora a gente tem que igualar todo mundo, né? Só que como ali já o 2 já igualou todo mundo, a gente só adiciona um 2 nos produtos e tudo fica bem. Olha só na segunda linha. Bom, vale sempre lembrar, né, que para balancear uma equação a gente tem que saber o NOx primeiramente, tá? Eu fiz esse balanceamento aí por tentativa, mas ele já estava resolvido, como vocês podem ver embaixo. Se vocês olharem bem, a quantidade de mols que tem de um lado tem do outro também, então está balanceado. E esses números aí colocados na frente, né, até mesmo ali os índices são os pequenininhos e os coeficientes estequiométricos, então, seriam os números grandes. Mas ainda não cheguei para explicar realmente o que é, eu só estou explicando como que a gente chega e como a gente usa os coeficientes. Mas os grandes aí, os números grandes indicam a quantidade de mols, são os coeficientes estequiométricos da reação. Continuando então aqui a nossa viagem de aprendizado, né, para entender melhor como funciona, a gente tem agora uma característica muito comum do coeficiente estequiométrico que você tem que saber, porque tudo gira em torno do mol, então agora a gente vai falar sobre mol. A estequiometria, ele vai ter 3 significados, tá? Como assim, Fábio? 3 significados? Nossa, falar de mol já me deixa com sono. Você ainda fala que tem 3 significados? Calma, calma que a gente vai entender melhor. O mol ele pode ter 3 significados, por quê? Pode ser o mol quantidade, né, que a gente vai ver mais à frente.
O mol massa molar, porque as substâncias, né, os elementos têm massa molar, e isso a gente pode encontrar na tabela periódica, então pode ficar tranquilo, ou a gente pode calcular, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. E o mol volume, que no caso dos gases, né, o mol seria 22,4 litros, que é o volume na CNTP. A gente vai ver isso logo logo. Mas é sempre bom a gente falar que o mol está inteiramente ligado com o coeficiente dos reagentes e dos produtos, tá? E no balanceamento, os índices eles não mudam, mas a identidade da substância que muda, tá? Sempre bom lembrar disso. Então sempre lembrem disso, né? Os índices eles não vão mudar, tá? Os índices são assim, CO2, O2, esses números pequenininhos que ficam ali atrás, ali no finalzinho dos elementos. Mas os coeficientes vão mudar, que eles vão mudar a identidade, né? A quantidade de mol. Então os coeficientes sempre vão mudar. Como vocês podem ver aí no exemplo, né? O H2O ele é diferente de H2O2, tá? E isso é um índice. H2 ali, o pequenininho, é o índice. Lá nos coeficientes estequiométricos, que vocês vão ver ali no exemplo abaixo, vocês estão vendo ali que são os números grandões que aparecem na frente, né? Eles indicam ali a quantidade de mol. Então eu tenho ali 1 mol de metano, 1 mol de CH4, mais 2 mols de oxigênio, né, de O2, que vão gerar 1 mol de dióxido de carbono, CO2, mais 2 mols de água, né, H2O. Então temos coeficientes e índices. Vemos aqui então, né, o significado de estequiometria, né, que é a união de elemento e medida, né, medida do elemento, quantidade de mols de um elemento. Podemos ver também aqui que o número de mols dos reagentes, então, a estequiometria é usada para igualar então esse número de mol de reagentes com o número de mol dos produtos, para você fazer ali o intermédio da quantidade de mols de cada um. É um grande auxiliar do balanceamento de equações, um grande auxiliar para o químico resolver vários problemas no dia a dia e também questões relacionadas às reações químicas. Agora a gente vai finalmente estudar o mol, como eu tinha falado, ele tem 3 significados e um deles é a quantidade, né? Um mol, então, é um número fixo de partículas que é 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Esse número é fixo de partículas de mol, então 1 mol sempre vai ser 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Então aqui vemos o mol como quantidade, né? 1 mol de átomos de carbono, 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol de átomos de íons de Na+, 6,02 vezes 10 a 23. Então sempre o mol, seja de qualquer átomo ou substância, vai ser 6,02 vezes 10 a 23, tá? Fiquem ligados nisso aí. Agora a gente vai ver o mol como massa molar. Como eu tinha dito antes, ele pode ser quantidade, massa molar, ou no caso dos gases, 22,4 litros, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Olhando a massa molar, então, a gente sabe que a massa molar é a soma das massas atômicas dos átomos na fórmula química. Então, se você tem uma fórmula, você pega a sua tabelinha periódica e cada elemento vai ter uma massa molar. Só te basta somar aquela massa para saber a massa molar da molécula, tá? Então a gente sabe que o mol, quando é tratado ali em quantidade, um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. E quando for a massa molar, a massa molecular, que também você vai usar em diversas situações, a gente vai fazer como? O exemplo é aqui a molécula de H2SO4, o ácido sulfúrico. A gente vai fazer o quê? O hidrogênio, a massa molar dele na tabela periódica é 1, olhando a sua tabelinha aí. Então, como temos 2, 2 vezes 1. O enxofre, a massa molar dele é 32, vezes 1, 32. E o oxigênio, a gente tem 4, então seria 4 vezes 16, que é a massa molar do oxigênio. Somando tudo dá 98. Esse 98 de massa molar, aquele Uzinho ali é a massa molar, vai ser o equivalente a 98 gramas. Então, 1 mol de ácido sulfúrico equivale aí a 98 gramas e a 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23 moléculas. Então, repetindo, 1 mol de H2SO4, né, vai ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, e se fôssemos ali usar a massa molar dele, né, no caso foi em gramas, seria então a massa molar 98U, que quer dizer então que 1 mol de ácido sulfúrico, né, equivale a 98 gramas. Deu para entender até aqui?
Agora, no caso de um gás, que é uma regra, né, nas condições normais de temperatura e pressão ali, um mol de gás sempre vai ter 22,4 litros, né, na CNTP. Então vamos dar uma olhada ali. Como que fica o exemplo do dióxido de carbono. Fazendo de novo, a massa molar do carbono é 12, 12 vezes 1, 12. E do oxigênio é 16 vezes 2, 32. Somando então dá 48U, que equivalem a 48 gramas. E esses 48 gramas então é 22,7 litros. 22,7 litros. Desculpa, gente, é 44 gramas, tá? É que eu já fui falando rápido. Mas o que isso quer dizer, Fábio? Eu ainda não estou entendendo. Como eu te falei, o mol ali ele vai ser usado nas três variantes, né? Tem três significados. Então, quando eu perguntar qual o número de mol, quantos mols, você vai perguntar depende. Depende do quê? Depende se é mol para quantidade, que também é uma regra, né? Um mol de cada elemento equivale a 6,02 vezes 10 a 23, ou se é um mol de massa molar, que aí você soma, vai dar ali a massa molar do composto e você já fala que é em gramas, né? Como, por exemplo, da 98U, então seria 98 gramas. Ou se é no caso dos gases, o valor tabelado para volume ali, que é 22,7 litros na CNTP. Então, nesse caso do dióxido de carbono, 48 gramas vão equivaler a 1 mol, que é 6,02, e 22,7 litros. Ok? Quando a gente for calcular, a gente vai entender melhor tudo o que eu estou explicando aqui, tá? Olhando agora para o nosso próximo exemplo aqui, a gente já tem um exemplo do cálculo. Agora vocês vão entender o que eu estou falando, tá? A primeira questão, vamos ler juntos, é essa daqui, ó. Quantos mols de níquel há em 4,5 gramas desse elemento? A gente tem ali o valor da massa molar do níquel, 58,71. Portanto, 1 mol dos átomos de níquel tem 58,71 gramas. A gente sabe disso, né? Como eu já falei para vocês. O níquel ali a gente tem a massa molar, então naquela massa molar a gente sabe que em 1 mol a gente tem 58,71 gramas de níquel. Agora a gente faz a conta, porque ele quer saber o número de mol. A gente só tem gramas, então a gente vai usar a massa molar, que no caso, como eu falei, trata de gramas. Existem problemas que vão usar ali o número de mol em quantidade, né? Quantos gramas tem em tantos mols. Então a gente tem que usar essas três variáveis sempre, tá? Então, resolvendo aqui, 4,50 gramas de níquel, ele quer saber quantos gramas tem em 4,50. Então, na regra de 3, a gente faz assim, ó. 1 mol de níquel equivale, lá embaixo, a 58,71 gramas. A gente sabe isso, né? E aí a gente tem ali, 4,5 gramas vão equivaler a quanto? Então, seria a nossa regrinha de 3 ali, entendeu? Já faz a regra de 3 e vocês vão ver que vai dar 0,077 mol de níquel. Então, em 1 mol a gente tem 58 e em 4,5 gramas a gente tem ali 0,077 mol de níquel. Tá vendo como é simples? Agora, partindo para o segundo problema aqui, a gente já tem um caso diferente, olha, é de mol para massa. Como que funciona isso? Quantos gramas de ouro existem em 0,250 mol deste metal? Sabendo que 1 mol de ouro, né, a massa molar que ele deu pra gente, é de 197,0. 1 mol de ouro equivale a 197,0 gramas. Montando a regra de 3 aqui então, percebam que eu montei diferente a regra de 3. Eu coloquei ali 1 mol de ouro embaixo, né, equivale a 197 em cima, e do outro lado só coloquei o número de mol que o problema nos deu, e o X ficaria ali embaixo. Mas você pode fazer normal, tá? 1 mol equivale a tanto, 250 mol equivale a X. Pode fazer a regra de 3 normal que também dá certo. Eu só coloquei ali porque eu sei que a gente vai multiplicar ali e vai dar tudo certo, tá? Mas você pode fazer a regra de 3 normal, que aí a gente vai descobrir o 49,25 gramas de ouro. Viu só como a gente já usou as duas variáveis? A gente usou o mol ali na massa molar, né? Ele deu a massa molar, a gente descobriu o número de mol em quantidade. E no segundo a gente usou o número de mol em quantidade, né? Tantos mols, para descobrirmos a massa molar. Então vocês podem ver que isso varia de acordo com o problema. Por isso que a gente tem que saber a informação. Se é o mol em quantidade, se é o mol em massa molar, ou se é o mol ali para os gases, né? Especificamente para os gases na CNTP, que é 22,4. Ah, e se tiver mais de 1 mol? Se tiver mais de 1 mol é só multiplicar, né, gente? 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Se tiver 4 mols,
4 vezes 6,02, vezes 10 a 23. Aí, se for uma massa molar, pega a massa molar de 1 mol do elemento na tabela periódica, vai somando, descobre. Descobriu, multiplica pelo tanto de mols que tem ali do elemento, né? Bom, agora passando para um problema diferente. Nessa questão aqui a gente tem um problema envolvendo fórmulas químicas. Como seria isso? Quantos mols de átomos de oxigênio estão combinados com 6,20 mols de átomos de fósforo no composto H3PO4, né? Que vocês estão vendo aí, bem grandãozinho. Como a gente faria isso? Se ele está pedindo o número de mols e a gente só tem número de mols ali do fósforo. Como que vai ser? Agora a gente tem que interpretar usando os coeficientes estequiométricos. Como seria isso, Fábio? A gente tem um composto ali, H3PO4. O que a gente consegue deduzir disso? Quando não tem nenhum número na frente, é um 1. Então, suponha que tem um 1 bem grandão na frente do H ali, do H3PO4. Olhando o hidrogênio ali, 1 vezes 3, 3. A gente tem 3 hidrogênios. O fósforo, então, a gente olhando aqui, 1 vezes 1, 1. E o oxigênio tem 4, O4. 1 vezes 4, 4. Tá vendo que o índice ali também ajuda a gente a entender melhor o coeficiente estequiométrico? Então, olhando só no composto, não nos mols que o problema deu pra gente, só no composto, a gente tem, para 1 mol de fósforo, a gente tem 4 mols de oxigênio. E se fosse 6,20 mol de fósforo? Seria X. Já montamos a nossa regra de 3. Ali eu coloquei já resolvendo, né? Mas a regra de 3 você monta, né? 1 mol de fósforo é para 4 mols de oxigênio. 6,20 mol de fósforo vai ser para X. Fazendo essa regrinha de 3, a gente descobre que, então, que se fosse 6,20 mols de fósforo, teríamos então 24,8 mols de oxigênio. Viu como é fácil lidar com coeficiente estequiométrico se você conhece? Bom, agora uma regra mais simples, né? Passando aqui para o quarto exemplo, em fórmulas mínimas e moleculares. Quando a gente balanceia uma equação, é indicado que deixamos assim sempre no final as fórmulas mais com os números inteiros menores possíveis, né? Então a gente tem ali um composto de fósforo ali que ele está muito grande, então ali temos a forma simplificada dele, que é quando a gente tem uma simplificada no balanceamento, que ele tem uma fórmula menor. Olhando o problema, ele fala bem assim: em uma amostra de um composto de estanho e cloro de massa 2,57 gramas, já deu a massa. Foram encontrados 1,17 gramas de estanho. Qual é a fórmula mínima da substância? Então ele quer saber quanto de massa tem de cloro também, porque eles têm que saber qual a fórmula mínima. Então, como a gente ia reagir a esse problema aqui? A gente ia sentar e chorar? Não, a gente ia tentar fazer. Temos ali a massa total, a massa molar total, né? 2,57 gramas foram encontrados. Então a gente só diminui ali com os dados de 1,17 gramas de estanho para descobrir o cloro, né? Diminuindo ali a gente encontra então que de cloro a gente tem 1,40 gramas. Com esses valores de massa a gente já descobriu o número de mol usando aquela fórmula que eu mostrei no exemplo anterior. Já conseguimos ali trocar, fazer uma regra de 3 para saber o número de mol e assim decidir a fórmula e como ficaria a fórmula mínima possível, tá? Tudo certo até aqui? Já surgiu dúvida? Vai escrevendo aí nos comentários que aí eu vou respondendo vocês.